Graça e paz, amados irmãos e amigos seguidores do meu canal, Professor Ferreira, com mais um vídeo, desta feita intitulado Aos Mestres Elias Soares de Moraes e João Flávio Martinez. Por sinal, o mestre Elias Soares de Moraes fazem 20 anos aproximadamente ou mais que eu o acompanho, um grande mestre, eu o acompanho na Rádio Melodia, na musical, com o professor Roberto Cruvinel, na época também o Carlos Apolinário, me parece que fazia parte do grupo. Na época eu pastoreava no bairro da Biquinha, lá próximo ao Henrique Jorge, em São Bernardo do Campo, São Paulo, e lecionava como professor substituto do seminário Betel, que era ali na Vila São Pedro, na Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor Ebert, que parece que era o pastor, na época, o pastor local da igreja, me parece que era. Pastor Francisco Lourenço, que é vice-presidente das Assembleias de Deus de São Bernardo do Campo, meu amigo, um grande mestre, um grande homem. Pois bem, esse vídeo é dedicado ao Elias Soares de Moraes e ao João Flávio Martinez. Os mestres Elias Soares de Moraes e Flávio Martinez, eles trataram em um vídeo o texto de 1 Coríntios 15, 23. O texto diz assim: recastus de entorre diotagmati, cada um por a sua ordem, aparer Christos, Cristo as primícias, repeita roitu Christu, ente parousia autu. Depois os que são de Cristo, em sua parousia, ente parousia autu. E eles trataram que tagmati, aqui que é a forma dativa de tagma, né? Eles trataram que tagma aqui tem uma conotação temporal de tempo, e aparré, primícias, tem uma ordem cronológica, mostrando que Cristo é o primeiro a ressuscitar dos mortos e que antes de Cristo ninguém mais ressuscitou. Os mestres adventistas, que também têm o meu respeito, discordam deles e criou aquele debate com a Liga, parece que Liga de alguma coisa, Liga da Justiça, não sei, não lembro bem, não conheço bem, mas são teólogos acadêmicos que merecem todo o nosso respeito, tá? Mas eles discordam da proposta do Elias Soares de Moraes e do Martinez, pastor Flávio Martinez. Eles dizem que tagma aqui é uma categoria, está falando de categoria no seu sentido lexicográfico, de categoria, no seu sentido lexical, de significado, dicionarista, de categoria, cada um pela sua categoria. Aí essa categoria, Cristo as primícias, e primícias ali também no sentido de posição, tá? Não que Cristo tenha sido o primeiro a ressuscitar, mas que Cristo é de uma ordem de categoria superior, tá? E eles assim o fazem, porque se o texto diz que Cristo é o primeiro a ressuscitar, então Moisés não ressuscitou. Diga-se de passagem, ressuscitar para a vida eterna. Ressuscitar para a vida eterna. Estou de olho no tempo aqui. Ressuscitar para a vida eterna. E eles, os adventistas dizem que Moisés ressuscitou para a vida eterna. Eles pegam textos isolados de Judas, tira do contexto, da Epístola de Judas, livro também, me parece, da Ascensão de Moisés, algumas obras apócrifas, e alguns textos também romanos, que diz que a morte reinou de Adão até Moisés e tal, e daí vai dizer que Moisés ressuscitou. Mas os mestres Martinez e Elias Soares dizem que não. Ninguém ressuscitou para a vida eterna antes de Cristo. Ressurreições para depois morrer se deram com algumas pessoas antes de Cristo. A Bíblia está cheia de relatos assim. Mas, senhores, quem está com a razão? Elias Soares de Moraes ou os adventistas? Elias e Martinez ou os adventistas? Primeiro, eu nem precisava gravar esse vídeo, porque o Elias Soares de Moraes e o Martinez foram muito precisos em suas colocações. E eu irei fazê-lo, porque tratam de um texto grego, é uma área na qual eu atuo. Como professor, leciono para a turma de bacharel em teologia, acredito que já falei aqui no vídeo, no Centro Educacional Especializado Master, em Planaltina, Distrito Federal, e também para a turma de pós-graduação em teologia, com ênfase em língua grega, nesse mesmo instituto. E, senhores, vamos ver o que o texto diz.
Vamos ver o que o texto diz. Primeiro, eu quero deixar claro que tagma tem o seu sentido, o seu significado de classes, de categoria, de ordenar. Esse é o significado lexical de tagma. De pôr em ordem, tá? De organizar. Mas faça-se com ordem e decência na igreja e tal. Tá, os irmãos até mostraram os léxicos, Robson, Mus, Luinida, Rusconi e outros léxicos mais. Agora, senhores, eu quero primeiro chamar a atenção dos amados internautas, para o seguinte. O que vai determinar o significado de um termo dentro de um texto não é o dicionário. E aí eu gosto do Grant Osborne, do Kevin Van Hoosen, do Klein, do Blomberg, enfim, que eles trabalham a chamada falácia da etimologia. Eu estou vendo muita gente aí querendo ser exegeta, pegando o significado de um texto no dicionário e jogando esse significado no ventilador com uma única significação, com um único sentido. Eu não vou falar significação, porque significação é aquilo que eu extraio do texto para mim depois de interpretar. Mas, senhores, quem manda em um termo é o texto. A própria palavra texto, tester em latim, é uma peça de tecido, um tecido cujos fios, que no caso são as palavras e os vocábulos, são entretecidos uns nos outros, isso de forma sintática ou morfossintática, dão o formato da peça, dão o desenho da peça. Este fio ou vocábulo isolado do texto, fora da peça, ele pode ter lá o seu significado genérico, seu significado etimológico, seu significado lexical. Mas, quando ele vem para a peça, ele vai ter o formato, o significado que o artesão, que o artista, no caso o autor, quis aplicar-lhe, quis usar-lhe dentro dessa peça. Se eu chegar para você e te falar assim, olhar, palavra olhar, vocábulo olhar, ver, caminhar, andar, esse vocábulo é o que gramaticalmente? É o que em classes gramaticais de palavra? Você vai dizer, é um verbo, professor Ferreira, é um verbo. Ver é um verbo, ver, eu vejo, é completo, antropon, eu vejo o homem. E se eu falar para você que ver não é verbo, eu não quero que seja verbo, não quero que seja verbo, não quero que seja verbo, eu quero que seja substantivo. Você vai dizer, você endoidou, professor? Não me endoidei. Por que eu não endoidei? Eu vou pegar a sua forma nominal, blepen, ver, a sua forma nominal, vou pegar um artigo, colocá-lo na frente desse verbo e vou dar-lhe conotação substantivada ou conotação substantival. Ego blepeton antropon, eu vejo o homem. Agora eu quero dizer, ro blepen tu antropo, o caminhar do homem, teleios estin. É perfeito, o caminhar do homem é perfeito. E aí? O caminhar do homem é perfeito. Observe que caminhar aqui já não cumpre mais função de verbo, cumpre função de sujeito. Se cumpre função de sujeito, cumpre forma nominal. Se cumpre forma nominal, cumpre forma de nome. Se cumpre forma de nome, cumpre forma de substantivo. Então eu fiz do verbo o que eu quis. Ora, um verbo agora é um substantivo. Portanto, é o texto que manda, senhores. E, sem mais delongas, vamos entrar no texto? Tagma, em 1 Coríntios 15, 23, é usado pelo artesão dessa peça textual, deste têxtere, no sentido de categoria ou no sentido de tempo, como dizem os mestres Elias Soares de Moraes e Martinez. Vamos ver? É só pegar a peça, gente, ó.
Pegar a peça. Mas para você pegar a peça, você tem que entender os fios e como o artista colocou eles no formato da peça. Que coisa linda! Vamos fazer isso, vamos. Eu vou ler o versículo 23. Recastos em detorritiu tagmati. Cada um pela sua ordem. Cada um pela sua ordem o quê? Está falando de ressurreição. Deixa eu ler o verso 22 para que você entenda melhor. Rosperga ento Adão pantes apotnescosi. Assim, porque assim como em Adão todos morreram, rutos kai entorristó, assim também em Cristo pantes zopoietesontai. Todos serão ressuscitados. Aí o texto continua. Aí agora sim, o versículo 22. Serão ressuscitados como? De que forma? Recastos de entorridio tagmati. Cada um pela sua ordem. Cada um pela sua ordem. Pela sua ordem, pela sua organização, pela sua categoria. Não, senhores. E por que não? Porque quando o texto diz cada um pela sua ordem, o que vem na subsequência é uma aposição a esta ordem. O que é a posição? A posição, um aposto, uma explicação. Vai explicar como é esta ordem. E aí esta ordem não é categórica, mas é temporal. Será se é? Vamos ver se é. Recastos de entorridio tagmati, cada um pela sua ordem. Aparre Christos, Cristo as primícias, epeita, opa, olha um advérbio aí, advérbio de tempo, epeita, depois, roitu Christu ente parousia auto, depois os que são de Cristo na sua parousia. Esse epeita é um advérbio de tempo que vai tirar tagmati, que é a forma dativa de tagma, vai tirar tagmati do seu sentido de categoria, do seu significado categorizante, que seria o significado denotativo. Você tem que saber o que é denotação e conotação, e vai dar-lhe uma conotação, de tempo, uma conotação temporal. Recasto de ritiu tagmati, cada um pela sua ordem. Que ordem? Aparre Christos, Cristo as primícias, epeita, depois, roitu Christu, os que são de Cristo, ente parousia auto, os que são de Cristo em sua parousia. Esse depois está colocando tagma na conotação temporal. Ressuscitarão como ressuscitarão? Ressuscitarão. Quando ressuscitarão? Ressuscitarão segundo a sua ordem, segundo o seu tempo. Que tempo? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Você pode até trocar, se quiser, tagma por tempo. Você pode até trocar. Cada um pelo seu próprio tempo. Cristo as primícias, depois. Cada um pela sua ordem. Cristo as primícias, depois. Observe que essa ordem ela é temporal, porque tem um depois. Tem o epeita. Epeita roi tu Christu ente parousia autu. Depois os que são de Cristo. Quando mesmo? Qual é a ordem? Qual é a ordem? Qual é a ordem? Ro estin tagma. Qual é a ordem? Ro estin tagma. Qual é a ordem? Aparre Christos. Epeita roi tu Christu. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Esta é a ordem. A ordem é temporal. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Epeita. Esqueceram do texto, esqueceram da peça. Esqueceram da peça, dos fios da peça. Interessante que os fios da peça continuam. Cadê? Epeita roi tu Christu ente parousia autu. E o versículo 24. Eita totelos. Então, ou seja, depois desse tempo, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua parousia, e depois o fim. Eita totelos. Depois o fim. Depois vem o quê? O fim. Depois vem o fim. E ainda continua, ainda temos mais advérbio aqui. Rotan, paradidó, ten basileia, toteó, caipatri. Quando entregar o reino a quem? Paradidó, ten basileia, toteó, caipatri. Depois quando entregar o reino a Deus e Pai, caiteó.
Topatri, a Deus e Pai. Depois. Então veja bem, a ordem é a seguinte, qual é a ordem? Primeiro Cristo. Mas não tem a palavra primeiro aí, ó, Ferreira. E não precisa. Não precisa, porque Epeita já faz isso. Epeita já faz isso. Então, tagma aí recebe a conotação de tempo. Cada um pelo seu tempo. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, para o céu tu, na sua vinda. Eita! Totelos. Então virá o fim. Rota! Quando? Paradidó, Tempasileia, quando entregar o reino. A quem? Teó Caipatri, ao Deus e Pai. Então, senhores, a peça aqui está dizendo que tagma está verdadeiramente na conotação temporal. Ah, não, mas naquele texto lá, ali é outra peça. Filho, ali é outra peça. E eu nem vou usar os textos de Atos que o mestre Martinez usou com muita graça e muita precisão, mostrando que Cristo é o primeiro lá, porque aparece Protos lá no texto de Atos. Nem vou usar os textos que o Martinez e o Elias Soares usaram no Pentateuco, dizendo Moisés é morto, Moisés morreu, Moisés é morto, Moisés morreu, Moisés está morto, Moisés morreu. Não tem nenhum texto dizendo que ele ressuscitou. Nem vou usar isso. Só essa peça aqui já garante. Então, tagma aqui recebe a sua conotação de tempo. E aparré, primícias. Primícias aqui é uma ordem cronológica? Ou primícias aqui está falando da superioridade de Cristo, da categoria de Cristo? Ele é superior a todos os que ressuscitaram ou ressuscitarão. Gente, vamos para a peça? Quem quer vir comigo para a peça? Para a peça? Vamos pegar a peça? Vamos para a peça? Vamos lá. Vamos começar. Igreja Caetano, porque... Ok, começando no versículo 20. Para você entender o versículo 23 aqui, para você entender a parré no versículo 23, você tem que ler do versículo 20, 21 e 22. Se você não ler isso, você não vai entender. Por quê? Porque é a peça quem vai dizer a conotação. Vamos lá. Versículo 20. Nini de Christos egegertai ek necron. E agora Cristo ressuscitou dos mortos, aparreton que koimemeno, tornando-se as primícias dos que dormem, ou dos que morrem, que koimemeno. Mas, senhores, acontece que o versículo 21 começa com epeidé, esse vocábulozinho aqui, ó, versículo 21, aqui, ó, epeidé, aqui, ó, epeidé, gar. Sabe o que é epeidé, gar? Epeidé é uma conjunção proporcional, e gar, uma conjunção que aqui recebe a sua forma sintática de explicação, que pode ser também de conclusiva, devido à proporção de epeidé. Mas olha como é que fica esse texto, olha só que lindo, fazendo uso de epeidé. Eu quero fazer uso de epeidé, eu estou pegando os fios da peça, viu, do texto, do tecido. Vamos lá. Nini de Christos, versículo 20. Egegertai ek necron aparreton que koimemeno, porque Cristo ressuscitou dos mortos, fazendo-se a primícia dos que dormem. Epeider gar, por quê? Já que epeidé. Isso aqui está explicando, ele é as primícias dos que dormem, porque ele é as primícias dos que dormem. Ele é as primícias dos que dormem, porque, visto que, já que, pois que, visto que, porque, pelo fato de, epeida gar de antropo thanatos, pelo fato de, através de um homem, a morte, cai de antropo anastasis necron, também por um homem a ressurreição dos mortos. Então Cristo é as primícias no versículo 20, epeider gar, de antropo thanatos, porque assim como
a morte veio por um homem, a ressurreição veio por Cristo. Então o texto está dizendo que a ressurreição para a vida eterna veio por Cristo, e por isso que ele é as primícias. Ele é as primícias, por quê? Porque ele é o autor da ressurreição. Porque é ele o primeiro a trazer a ressurreição. A ressurreição veio através dele, a morte veio através de Adão. Mas a ressurreição veio através de Cristo. Epeidegar, anástesis de antropo, porque a ressurreição veio por um homem. Ele é as primícias, este homem é as primícias. A morte veio por Adão e a ressurreição veio por Cristo. Quando? Quando ele ressuscitou dos mortos. Olha a continuação do texto. Versículo 22. Rospergar, porque assim como, agora você tem rosper, você tem um advérbio de modo. Assim como, porque do mesmo modo, rospergar em to adam pantes apotnesco, sim, porque assim como, do modo que, como em Adão todos morreram, rutos, assim também, cai em to restó pantes zopoietesontai, assim também, rutos cai em to restó, assim também em Cristo todos ressuscitarão. Gente, você tem a conjunção proporcional no versículo 21, epeider. Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias. Porque, já que por um homem a morte entrou no mundo, por um homem a ressurreição. Então, esse epeider é uma conjunção que está explicando por que ele é as primícias. Porque ele é a primícia dos que dormem. E você tem rospergar, continuando no versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo, em Torrestó, por meio de Cristo, todos ressuscitarão. Por isso que ele é as primícias. Por isso que ele é as primícias. Aí agora, continua o versículo 23. Recastus em detorridio tagmati, cada um pela sua ordem, aparré Christó, Cristo as primícias. Que primícia? Aquela primícia que trouxe a vida eterna aos homens. Ele é as primícias porque trouxe a vida eterna. Porque abriu o portal da ressurreição para a vida eterna. Então, senhores, você tem aqui clara e nitidamente, os fios das peças garantindo que tagmati é temporal e aparré é cronológico. Cristo as primícias. Primeiro está explicado que ele é as primícias porque é o primeiro a ressuscitar. Está claro aqui, está claro pelas conjunções epeider, conjunção proporcional, gar, e também pelo advérbio de modo rosper, versículo 22. Então está claro, explicando por que ele é as primícias. Ele é as primícias porque ele trouxe a ressurreição, porque ele trouxe a vida eterna. Se ele trouxe a vida eterna, antes dele não existia vida eterna, gente. É tão fácil isso? Tão fácil. Antes dele não existia vida eterna. Se ele trouxe a vida eterna, antes dele não existia vida eterna. Deus está explicando por que ele é as primícias. Agora, mesmo explicando por que ele é as primícias, o versículo 23 ainda traz o advérbio de tempo epeita, eita, no versículo 24, e rotan, no versículo 24, só advérbio de tempo, que colocam tanto tagmati no seu contexto temporal, na sua conotação temporal, como coloca aparré na sua conotação cronológica. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua morte. Aparré Christos, epeita, roi, tu Christu, ente parousia autu. Ou seja, na sua vinda, aliás, não na sua morte, na sua vinda, desculpa aí. Então, senhores, estão certos, Martinez. Ô Ferreira, por que você não leu o texto? Eu vou ler Robson dizendo que
Deixa eu ver aqui o domínio semântico aqui que vocês gostam, os adventistas gostam. Deixa eu só ler aqui para encerrar o vídeo. Na sua página 546, ele vai trabalhar aparré. 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 Tá vendo? Eu vou deixar aí o texto todo assim, aparré. Tá? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. O primeiro de uma série, muitas vezes em relação a algo que é dado primeiro. Aí ele vai tratar o texto de 1 Coríntios 15, 23. Vai dizer assim, ó. Aparreton kekoi memeno, o primeiro dos que adormeceram ou morreram. 1 Coríntios 15, 20. Aí ele vai mostrar, aqui, ó, tá trabalhando 1 Coríntios 15, 20, que está dentro do contexto, que Cristo é o primeiro dos que morreram, ele é o primeiro que ressuscitou. Eu estou usando o domínio semântico, que eu vi um cidadão aí usando esse domínio semântico dizendo que ele não aparece tagma em temporal, só aparece tagma em organização, mas não aparece nesse sentido temporal. Filho, isso é léxico, e glória a Deus por eles, nós sabemos o significado das palavras por eles, sem nenhuma dúvida, entendo? Não estou desprezando os léxicos, mas é o texto que vai definir o uso aplicado pelo autor, pelo artista da peça. Parabéns, Flávio Martinez. Parabéns, Elias Soares de Moraes. O vídeo foi improvisado. Aqui que vocês estão vendo foi improvisado, não tem esboço, não tem nada, foi tudo de improviso. Porque eu cheguei do culto, e minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Mas se apertarem muito, a gente dá mais uma observada com a lupa na peça. Isso para os opositores, não para o Martinez e o Elias Soares de Moraes, que eles foram muito precisos. Meus parabéns a vocês, mestres, rabis, rabonis, didáscalos ectes didascalias, tuteu, mestres da doutrina de Deus. Um grande abraço a vocês.